Olá, pessoal, tudo bem? Bom, não sei se vocês estarão assistindo esse vídeo de manhã, à tarde ou à noite, então bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Karina, eu sou ex-aluna do GEMOCA, eu fiz meu estágio obrigatório, meu mestrado, meu doutorado lá no laboratório, e hoje eu continuo como pesquisadora associada, fazendo parte aí do grupo e auxiliando nas pesquisas. Atualmente eu também sou professora nos cursos de Medicina e Biomedicina do Grupo Uneduca, especialmente na Unimax em Indaiatuba, mas na Biomedicina eu também atuo nas turmas da Unifage. Bom, quando a Natácia me convidou, né, pediu que eu gravasse aí uma aula para a jornada, eu fiquei pensando em qual seria a temática. Se eu iria, né, para aquilo que eu venho estudando ao longo dos anos, se eu traria alguma coisa nova, mais recente, e achei que unir as duas coisas seria interessante. Então, no meu mestrado e no meu doutorado, né, basicamente a linha de pesquisa do GEMOCA, ele é bastante voltado para busca de marcadores moleculares para câncer de tireoide. Então, foi isso que eu me debrucei aí ao longo desses últimos 10 anos. E no meu doutorado, eu acabei focando mais em uma molécula, né, que é o microRNA. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas é uma molécula aí que ajuda bastante na regulação da expressão gênica. Então, quando a gente via lá no ensino médio, pelo menos no meu ensino médio, a gente aprendia, né, que o intron do nosso genoma, ele era o lixo, né, da célula, não servia para nada. Isso estava nos livros. E hoje a gente sabe da importância deles, inclusive, né, toda essa parte de regulação e a receitinha para fazer o microRNA está justamente nessas regiões intrônicas. Então, isso fala muito sobre, né, que nada que está no nosso organismo, ele está aqui à toa. É um organismo extremamente inteligente, então se está aqui, tem algum motivo para estar, a gente só não descobriu ainda. E os microRNAs, eles são bastante interessantes porque eles são muito pequenininhos, né? A sua sequência de nucleotídeo é muito pequenininha, de 18 a 24, 25 nucleotídeos. E isso trouxe ali algumas ideias de que é uma molécula mais estável, mais fácil de trabalhar. E isso acabou voltando muito, né, para esse contexto de biópsia líquida. Então, o meu doutorado ele foi focado em olhar esses microRNAs circulantes, né? Eles ali circulando de fato no organismo do paciente. Então, eu olhei para eles pensando ali, né, no soro, no exame de sangue. E é justamente isso que fala sobre a biópsia líquida. É a gente usar algum fluido biológico para buscar por biomoléculas, né, marcadores que estejam ali, tentando, né, uma estratégia um pouco menos invasiva para o paciente. Então, eu achei que seria interessante, é um assunto novo e vem, né, um pouquinho de encontro com o que eu trabalhei aí nos últimos 5 anos. Bom, os objetivos de hoje, tá? Isso aqui não necessariamente vai acontecer nessa ordem, mas, né, eu quero falar com vocês sobre o conceito de biópsia líquida, quais as tecnologias e métodos que a gente tem, né, para essa busca, as aplicações clínicas e que avanços a gente já tem na área, quais os desafios e limitações, isso, né, é bastante importante. A ciência ela caminha a passos um pouquinho mais lentos. A gente não vai descobrir uma molécula hoje e amanhã ela vai estar, né, sendo aplicada na clínica, ela vai estar disponível no SUS, não é assim que funciona. A gente tem que pensar aqui muito similar a medicamentos e vacinas. Tem que ter uma segurança para isso chegar para o paciente. Então, ele demora, tá? E não é pensando, né, que a ciência demora, nada disso. É porque realmente tem que ter a segurança do paciente. Eu sozinha estudando aqui no Brasil não vou conseguir comprovar isso. Então, é um tijolinho, né? Todo mundo trabalhando junto para construir esse muro e ele tá ali de pé. E a gente, né, vislumbrar um pouquinho o futuro, né? O que a gente vai ter daqui para frente. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa definir, né, o que é a biópsia líquida. A biópsia líquida, esse termo, esse conceito, ele já expande um pouquinho mais do que só pensar no fluido biológico, tá?
Então, vamos imaginar, né, que a gente pensa lá no sangue, pensando no soro, no plasma, a gente vai ter a urina, a saliva, o líquido cefalorraquidiano, tudo isso, né, é um fluido biológico que pode ser utilizado para a busca de algum biomarcador. Só que hoje o conceito de biópsia líquida ele já fala sobre uma abordagem, já fala sobre uma ferramenta, né, principalmente diagnóstica, e particularmente bastante voltada na área da oncologia. Por quê? Né? Imagina que a gente está falando ali de uma doença extremamente comum, que a sua incidência está crescendo cada vez mais. Atualmente, a gente tem a maior causa de mortalidade no mundo para doenças cardiovasculares, mas a incidência de câncer ela aumenta cada vez mais. Então, pode ser que daqui a uns anos esse cenário mude, né? A gente tem cânceres que são tumores muito agressivos. Então, a ideia é atuar aí para que um exame de sangue, né, um exame de urina, né, um exame ali da saliva, possa ajudar a identificar um tumor que às vezes ele não está sintomático, ele não está com evidência clínica, mas ele está escondidinho ali crescendo, tá? Então, vamos imaginar que para o câncer hoje, a gente atua, né, com biópsia. Então, vamos imaginar ali, para tireoide, vamos pensar, né, na tireoide. O paciente tem um nódulo suspeito ali na tireoide, para fazer o diagnóstico, né, ele vai precisar ter uma punção. Então, esse é exatamente o cenário que a gente tem hoje, tá? O paciente ali, esse é o equipamento de ultrassom, essa, né, é a punção, a gente conhece como PAF, punção aspirativa por agulha fina. Então, é introduzida uma agulha ali no pescoço do paciente, né? O ultrassom ajuda a localizar onde está o nódulo para que o médico colha, né, as amostras e isso depois vá ali para visualização ao microscópio. A mesma coisa acontece para nódulos suspeitos de mama, sendo que aqui a agulha não é fina, aqui a gente chama de core biopsy, que é uma agulha mais grossa, para a gente ter um pedaço do tecido, um filamento maior, né? Punção aqui, ó, por exemplo, um nódulo suspeito, alguma lesão suspeita no rim. Novamente, a gente vai ter ali a punção para tirar um fragmento, né, dessa lesão suspeita e avaliar. E aqui, né, eu coloquei também, por exemplo, pensando na colonoscopia. A colonoscopia, ela é um método para rastreamento por imagem, né? E durante a colonoscopia pode-se retirar ali, né, fazer essa biópsia, de coletar de lesões que sejam suspeitas. Qual que é, né, o intuito aqui? Por que eu trouxe isso? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje para fazer os diagnósticos dos tumores. Eu tenho imaginar, eu tenho um achado de imagem suspeito, só que a imagem, né, um ultrassom, uma tomografia, ajuda, mas nem sempre ele vai me falar o que está acontecendo naquela lesão, tá? Por mais que a gente tenha melhorado isso, às vezes, né, aquilo que é o padrão ouro para fazer o diagnóstico de um tumor é olhar as células, é olhar o contexto do que está acontecendo ali. E para isso eu preciso de uma amostra, né, desse tecido, desse tumorzinho, desse nódulo que está crescendo ali. Então, basicamente, todos os tipos de tumores, eles precisam dessa biópsia para entender o que está acontecendo ali e para ditar como que vai ser o tratamento, o que vai acontecer com aquele paciente daqui para frente. Ele pode acompanhar, é um paciente que vai ter que ir para cirurgia, aquela biópsia mostrou lesão de característica agressiva, ele vai ter que fazer uma cirurgia um pouco mais extensa, aberta, tirar linfonodo, né, procurar por metástase. Tudo isso é a célulazinha que vai conseguir dizer para a gente. Então, a ideia da biópsia líquida, ela não é de fato substituir nesse primeiro momento todo esse cenário. Muito do que a gente está vendo aqui é padrão ouro, considerado aquilo que tem maior acurácia, maior sensibilidade e especificidade de identificar, né, qual que é aquela lesão que está acontecendo. Mas, a primeiro momento, o que a gente tem feito é tentar usar a biópsia líquida para comparar os resultados com isso. Será que ela é tão boa quanto? Será que uma biópsia líquida, ou analisar o sangue do paciente, né?
ele tem ali uma lesão suspeita na tireoide. Será que olhar para o sangue dele não tem alguma coisa ali me dizendo sobre esse tumor crescendo, sobre ser um nódulo maligno ou benigno, se ele tem realmente que operar ou se ele pode acompanhar, é uma lesão benigna, vamos só acompanhar isso. Então, a própria colonoscopia, né, apesar de ser um método totalmente tranquilo e seguro, tem muito paciente que ainda tem um tabu sobre isso, acredita que vai estar acordado na hora do exame, que vai sentir dor, né, e acaba aí não fazendo um exame, um rastreamento que é importantíssimo. Quando a gente pensa no câncer coloretal, a colonoscopia é o padrão ouro para fazer esse diagnóstico, o ideal é que ele seja o mais precoce possível, o mais recente possível. Porque, né, pegar um pólipo no comecinho ali do seu desenvolvimento é muito melhor para o paciente do que eu identificar esse tumor quando ele já está lá invasivo. O câncer coloretal, ele é um tumor agressivo. Então, ele cresce um pouco mais rápido, ele tem essa característica de invasão e isso acaba prejudicando muito o prognóstico do paciente, né? Quando a gente fala em prognóstico, ele já tem o diagnóstico, é como ele vai se comportar daqui para frente, qual que vai ser a evolução desse tumor. O paciente, a partir do momento que ele tem um diagnóstico de câncer, ele precisa ser monitorado para saber se ele não vai ter metástase, né? Se aquela doença não vai voltar, se um tantinho de tecido que ficou ali, né? Se é seguro. Então, tem muitas questões. Esse paciente ele vai ser basicamente monitorado aí por muitos anos ou até mesmo o resto da vida. Então, a ideia da biópsia líquida é trazer um método menos invasivo e um pouco mais confortável ao paciente. Pensando aqui na tireoide, né, essa PAF, ela não é, né, absolutamente indolor, é um método seguro, tá? Mas nem todo paciente acha isso confortável. Eu já ouvi de paciente falando: se eu precisar fazer o exame de novo, eu não vou. Então, esse é um ponto que acaba perdendo aí um paciente, né, onde a vida dele poderia mudar a partir do exame. Então, a ideia é trazer um método um pouco mais confortável aí para que o paciente, né, faça. Olha a simplicidade, né, da gente pensar no exame de sangue, por exemplo. Então, a ideia da biópsia líquida é exatamente isso que a gente está vendo nesse slide, tá? É um slide bastante simples, só para a gente pensar nesse conceito. Então, vamos imaginar que o nosso organismo tem ali, né, uma doença. Vamos pensar num tumor, que é o que a gente está, né, discutindo mais aqui. Vamos imaginar que tem, né, esse tumor crescendo ali, tem essa doença, e ele está enviando, né, algumas coisas para fora dessa célula. E esse conteúdo está caindo ali na nossa circulação. Então, imagina a gente ter uma molécula, né, ter ali uma ferramenta de biópsia líquida que vai me ajudar a saber, né, de determinado paciente qual que é a lesão, que estágio de lesão ele esteja e onde está localizada essa lesão. Então, essa é a grande sacada da biópsia líquida. Eu pegar alguma coisa que esteja circulante, tá? Seja no plasma, no soro, na urina, na saliva, né? A gente vai ver que nem sempre a saliva é aplicada para tudo, mas pensando em câncer oral, cabeça e pescoço é uma ideia. É usar essa ferramenta para, né, ali falar se meu paciente é doente ou se ele não está doente, tá? Esse acho que foi o primeiro insight que nós tivemos sobre a biópsia líquida. Isso se expandiu um pouco mais e a gente também vai conversar durante a aula. Bom, eu achei essa imagem fantástica. Ela traz para a gente uma linha do tempo, né, sobre a biópsia líquida e é bastante interessante. Então, olha só, essa descoberta, né, de que a gente teria conteúdos circulantes no nosso organismo, né, ali no soro, né, no sangue de um paciente, olha só, ele já é antigo. A primeira descoberta, a identificação de DNA circulante, né, sem ter uma célula ali, de fato, carregando esse DNA, foi encontrado, né, no sangue humano em 1948. Então, essa foi a primeira evidência de que tinha alguma coisa circulando ali, sem ter uma célula carregando isso. Da onde estaria vindo esse DNA? Né? A gente sabe que o DNA ele fica muito bem protegidinho ali dentro da célula. Ele precisa estar ali e é onde ele vai ditar o comportamento, né, daquela célula, de todas as proteínas.
Então, a primeira evidência já veio aí há muitos anos atrás, em 1948. Lá em 77, identificaram grandes quantidades desse DNA circulante, né, em indivíduos que têm câncer. Então aqui já foi, opa, será que esse excesso aqui, né, de DNA que está circulando sem nenhuma célula carregando ele, não está vindo de uma célula que está se proliferando muito, que é a situação, né, de uma neoplasia? Então, aí a gente foi caminhando. Olha só, em 1994, olha quanto tempo levou, né, para que a gente identificasse que nessas amostras de DNA circulante havia a presença da mutação do gene RAS. Quem aqui já estudou um pouquinho sobre câncer, sobre oncologia, sabe que o gene RAS, ele é um gene muito importante para o nosso organismo. Ele trabalha ali para proliferação celular, tá? Só que ele é conhecido como um proto-oncogene. Isso significa que algumas situações que podem causar mutação, uma alteração de base, né, nitrogenada aqui nesse gene, pode impactar muito o comportamento. Algumas mutações vão transformar esse proto-oncogene em um oncogene. Um oncogene é um termo que a gente utiliza, né, para falar agora desse gene, que ele vai facilitar a formação de um tumor. Pensa lá, o RAS é um gene de proliferação celular, controle de proliferação celular na nossa célula. Mutações, né, transformando ele em um oncogene, são geralmente mutações ativadoras, que vão deixar esse gene o tempo todo ligado e a célula perde essa sensibilidade, né, de saber o momento que ela tem que se dividir, que ela tem que proliferar e o momento que ela não precisa se proliferar. Então, essa é uma das primeiras alterações, né, que a gente reconhece ali em alguns tipos de tumor. Muitos tumores diferentes, tireoide, intestino, tá? Fígado, vários. Vão ter ali mutação no gene RAS, tá? Algumas mutações específicas, né? Então, são mutações aí importantes. Então, olha só que interessante. Esse DNA que estava ali circulante, sem estar dentro de uma célula, ele tinha mutação no gene RAS. Essa foi um grande conhecimento aí de que, de fato, essa molécula aqui, esse DNA, estava vindo de um contexto de um tumor que estaria, né, se desenvolvendo lá em algum lugar e abriu aí uma esperança muito grande para que isso pudesse ser, né, um teste diagnóstico, que pudesse ajudar no diagnóstico desses pacientes. E aí a gente começa a ver, ó, que de 94 aí para frente, né, a gente foi identificando mais, né, sobre alterações que estavam nessas moléculas e basicamente a gente tem também a importância da tecnologia entrando aqui. Olha que interessante, em 97 foi identificado DNA, né, circulante fetal nas mulheres grávidas. Então, isso aqui também é um conhecimento importante. Todo o processo metabólico que está acontecendo no nosso organismo, né, qualquer tipo de... O que estiver acontecendo aqui pode acabar liberando, né, essas informações. Então, na biópsia líquida, essa é uma situação que a gente ainda considera uma desvantagem. Ali no seu soro está basicamente a história de tudo que está acontecendo com as suas células. Então, como que garantir que aquela molécula de fato está vinculada a uma neoplasia que está surgindo, né, a um tumor crescendo, a uma doença neurológica que está se desenvolvendo? Então, essa é uma limitação. Isso trouxe esse conhecimento, tá? Tem vários processos acontecendo no nosso organismo, estão mandando informações, estão jogando ali algumas situações no nosso sangue. E aí a gente foi, né, só crescendo, identificando, né, outras mutações. A gente teve, né, o primeiro estudo que mostrou, né, a utilização desse DNA para rastreamento, né, da progressão de um tumor. Olha que interessante, né? A gente já pensando agora em prognóstico. Tem um outro estudo aqui bastante interessante, ó, em 2014, né, que ele mostrou a diferença, né, desse DNA circulante em pacientes que tinham tumores em estágios
precoces e tumores em estágio tardio. Então, quando a gente fala do estadiamento de um tumor, ele ser precoce, né, ele ser cedo, isso é bom para o paciente. Eu identifiquei o tumor no comecinho do seu desenvolvimento. Então, é bem interessante isso, porque traz mais opções de tratamento para o meu paciente, né? Ele pode responder melhor a uma quimioterapia, ele pode fazer uma radioterapia, a cirurgia tem mais chance, né, de ser ali resolutiva. Quando esse tumor está em estágio avançado, geralmente ele já tem metástase linfonodal ou até mesmo metástase à distância, e isso atrapalha muito o prognóstico do nosso paciente, isso impacta severamente, né? Então, o paciente, quando ele tem essa metástase à distância, já fica um pouco mais complicado para o seu tratamento. Então, as suas opções acabam sendo muito limitadas ou até mesmo, né, paliativas. Então, a ideia é isso. Olha que interessante. Esse DNA circulante aqui pode ali, né, aparecer já no estágio precoce e eu vasculhar aquele paciente, né, e atuar com tratamento para ele antes de deixar aquele tumor se desenvolver, antes de deixar ele se espalhar. Aqui em 2015, né, a gente tem a utilização desse DNA circulante, olha só que interessante, para monitorar o tratamento direcionado, a terapia direcionada. Aqui, duas grandes inovações: a terapia direcionada ao paciente. Nós também aprendemos ao longo de todo esse tempo de que o tumor ele tem o seu próprio genoma. O tumor ele é diferente entre as pessoas. Assim como eu tenho um genoma próprio, né? O meu irmão, apesar de a gente ter uma similaridade, ele é outra pessoa, o genoma dele é diferente. A gente pode responder completamente diferente ao mesmo tipo de medicamento, a gente pode ter a mesma doença e ter comportamentos diferentes. Isso foi bastante importante, né? Hoje a gente fala muito sobre um tratamento individualizado, uma terapia, né, individualizada, porque o tumor, ele é diferente, ele se comporta diferente nas pessoas também. Não significa que um câncer de tireoide do mesmo tipo histológico vai ser o mesmo comportamento em duas pessoas, tá? Então, isso fala, né, sobre esse tratamento ser individualizado. E uma outra inovação que a gente tem aqui é essa siglinha aqui, ó, NGS, né? O NGS é acho que uma das técnicas mais robustas e mais completas que a gente tem atualmente, que é o sequenciamento de nova geração, que permite eu ter conhecimento de uma vastidão de moléculas que eu tenho ali naquela amostra em um curto período de tempo. Então, eu consigo, né, sequenciar o genoma inteiro daquela amostra em poucas horas. Consigo saber toda a parte de transcriptoma, né, tudo que eu tenho de RNA mensageiro e a quantidade que ele está ali expresso em poucas horas. O quanto de microRNA, quais e quantos microRNAs eu tenho naquela amostra. Então, é uma tecnologia que permite um conhecimento muito grande em pouco tempo. Isso tem mudado o nosso cenário, tá? Então, isso aqui é bastante, né, interessante. A gente vê que a ideia, né, ela já nasceu há muitos anos atrás e a gente tem tido aí um crescimento, né, desse conhecimento ao longo dos anos e bem importante. Se vocês notarem, né, aonde que esse crescimento ali, onde a, a mudança da tecnologia aconteceu, né, a gente pega ali a partir, né, dos anos 90 até os anos 2000, foi a fase, né, onde a gente mais cresceu isso. Lá no comecinho a gente veio em 1948, depois só em 77 a gente ouviu falar disso de novo, depois lá em 94. Então, esse grande boom de tecnologia, de conhecimento, a gente vê que acontece justamente na fase do projeto Genoma Humano, né? Esse projeto, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, eu acredito que sim, ele mudou o cenário da ciência, né? Foi um evento aí transformador da ciência, e o projeto Genoma Humano nasceu com o objetivo de sequenciar todas as bases nitrogenadas do genoma humano. Quando a gente conseguiu fazer isso com sucesso, a gente teve conhecimento aí enorme, né, sobre tudo que acontecia no nosso organismo. Coisas que a gente acreditava basicamente caíram por terra. A gente viu que o ser humano é muito mais complexo do que já parecia ser. Esse projeto ele começou oficialmente ali em 1989, tá? E foi encerrado em 2003, também de maneira oficial.
Ali nos anos 2000 a gente já teve, né, algumas publicações sobre, tem duas revistas aqui que mostraram os resultados disso, a Science e a Nature, acho que as duas revistas mais renomadas que a gente tem dentro da área da ciência. Então, a gente descobriu, né, que era importante saber mais sobre o genoma. Isso trouxe ali sobre as mutações, trouxe para a gente conhecimento de que algumas dessas mutações são frequentes na população, o que a gente denominou de polimorfismos. Então, já é uma troca de base conhecida que passa de geração para geração e que pode ter um impacto importante na proteína, fazer elas comportar de maneira diferente. E alguns desses polimorfismos podem estar associados à doença. Então a gente foi descobrindo aí muita coisa. A gente viu que o Intron não era de fato, né, somente um lixo, mas a gente começou a aprender que tinha coisa importante escondida ali, a gente só não conhecia. O projeto de Genoma Humano não foi só importante pensando nesse conhecimento, tá? Mas a necessidade da tecnologia era muito grande, né? Então imagina aí sequenciar tudo isso. Era muito demorado. Isso contou com várias instituições, o mundo inteiro participou disso, né? E isso fez crescer a tecnologia de maneira importante. Então a gente vai ter, né, um slide comparativo mostrando a mudança. Quanto tempo a gente levava para sequenciar um genoma lá no começo e quanto tempo a gente gasta hoje para fazer esse mesmo processo. Então, o ganho de tecnologia durante esse projeto também foi bastante importante. Bom, antes da gente entrar nas ferramentas, né? Quando a gente olha ali na linha do tempo, vocês percebem que muitas coisas, né, muitos marcos que a gente tem nessa linha estão falando de câncer, tá? Então, e a grande utilidade, de fato, da biópsia líquida, a sua maior parte de exploração ainda tem sido dentro da oncologia. Porque a ideia justamente, né, como a gente falou, vários processos acontecendo no nosso organismo estão ali se mandando, né, jogando coisas para fora. Isso está acontecendo, né, também ali num tumor. Aqui, ó, no nosso desenho, ele está mostrando um tumor, mostrando as células, né, tumorais. E olha só, células que estão entrando em necrose, células que estão entrando em apoptose, e tudo isso está jogando coisa lá para a nossa circulação. Então, numa amostra de sangue, a gente tem ali, né, muita coisa de que somente a gente pensa ali, né, nos eritrócitos, né, nas células de defesa. Algumas células desse tumor caem ali também, que é o princípio da metástase. E, né, o DNA daquela célula, imagina, aquela célula morreu por alguma razão, todo o seu conteúdo é extravasado, então o seu DNA consegue ser detectado. Aqui ele já coloca, né, os microRNAs, que são, né, fragmentos menorzinhos, então também bastante interessantes para essa utilidade. Então, imagina, uma amostra de sangue, a gente está acostumado já a fazer exame de sangue, a gente já está habituado a isso. A gente usa, né, para fazer ali monitoramento da glicemia, de colesterol, faz diagnóstico dessas doenças, para ver, avaliar a função hepática, a função renal. Então, por que não usar essa mesma amostra de sangue, né, para a gente conseguir olhar ali para umas doenças mais importantes desse século? A base dessa biópsia líquida é pensar nas biomoléculas. Então, aqui tem alguns exemplos, né, das biomoléculas mais famosas, né, mais importantes, as primeiras a serem descobertas, tá? As células tumorais circulantes, então, que vem daquele slide anterior, né? Algumas dessas células caem de fato na circulação, tá? Ganham a propriedade de migrar, de invadir e conseguem cair na circulação. Pode ser que ela vai cair em algum outro sítio e fazer a metástase, pode ser que não, pode ser que a gente vai conseguir identificar, aquela célula vai morrer, tudo mais, mas eu poderia, né, eu tenho essas células ali circulantes. O DNA tumoral circulante, né, que está vindo ali daquelas células tumorais que entraram em necrose ou apoptose por alguma razão, então aquele conteúdo é jogado para fora da célula, e aí eu também poderia identificar esse DNA. A gente tem também os exomas, né, que são vesículas pequenas que são liberadas aí também
pelas células, tá? As células tumorais fazem isso, mas as nossas células também. Alguma coisa que eu preciso jogar para fora, né? Ele pode jogar lipídio, proteína, RNA, DNA, encapsula isso, coloca isso dentro de uma vesículazinha e joga para fora, né? Então, consigo também identificar esses exomas no sangue, consigo fazer a extração do conteúdo que está ali dentro e avaliar, né, se eles podem ser utilizados. Então, aqui a gente vê, né, que a técnica, né, perdão, a amostra mais recomendada é, de fato, o sangue, né, considerando soro e plasma. Existe uma diferença entre eles, o pessoal aí da biomedicina, né, o pessoal que trabalha com análises clínicas deve saber bastante isso, vocês estudantes, né, existe uma diferença entre soro e plasma, e isso, de certa maneira, essa composição pode, às vezes, atrapalhar um pouquinho, né, a quantidade desses produtos que está ali também. Alguns interferentes, alguma coisa assim. Então, são testes mesmo, né? Em geral, os estudos mostram que o plasma tem maior quantidade dessas biomoléculas do que o soro. Mas o soro, às vezes, ele é muito mais fácil de se obter do que o plasma, né? Por conta de não precisar de um tubo de anticoagulante e tudo mais. Mas isso são testes que estão sendo realizados ainda para a gente, né, conseguir encontrar aí a melhor tipo de amostra. Então aqui, né, ele está mostrando nessa imagem, ele estava falando sobre o DNA circulante e as células tumorais circulantes, né? E o que a gente tem de vantagem e desvantagem na utilização dos biomarcadores. Olha só, de vantagens ele coloca para as duas. Os dois já estão bem validados, as tecnologias são reprodutíveis, o pessoal dos Estados Unidos consegue fazer, na Europa consegue, aqui no Brasil, todo lugar a gente está conseguindo reproduzir esses dados. Existe uma correlação clínica, tá? Dessas biomoléculas com o que está acontecendo no tumor. Consigo, né, ter informação ali da biologia molecular do que está acontecendo naquele tumor, consigo identificar, né, se aquele tumor vai ser resistente a algum tipo de terapia específica. Então, aqui ele está colocando, por exemplo, para tumores, né, ali de pulmão, quando eles têm essa mutação do EGFR, eles são resistentes a um certo tipo de tratamento. Então, não adianta eu dar aquele quimioterapia para esse paciente, porque ele não responde, né? Então, isso já é bastante interessante. Inclusive, só fazendo um adendo aqui, a pesquisa, tá, dessa mutação já está sendo feita no Brasil no SUS. Foi um trabalho da Sociedade Brasileira de Patologia mostrando que isso realmente é importante para os nossos pacientes, muda os cenários dos nossos pacientes. Foi, se não me engano, no começo desse ano, né, que entrou ali, foi aprovado, e em breve isso vai estar ali no SUS para os pacientes com câncer de não pequenas células. Bom, pode falar também sobre prognóstico, tá? E quando ele fala sobre desvantagens, né, a gente tem algumas situações aqui que é o que a gente tem ali atrapalhando, né, ainda hoje. Então, esse paper, ele é de 2021, se eu não me engano, mas ainda é algumas desvantagens que a gente tem lutado ainda hoje. Pode ser indetectado em alguns pacientes em estágio precoce, tá? E até mesmo em pacientes com estágio avançado. Pode ser que para aquele paciente há uma degradação mais rápida dessas células, elas não são identificadas. Não são todas as mutações que conseguem também ser identificadas, tá? Pode não, principalmente as células, né? Ela não é muito confiável ali para predizer, né? Muito sobre a terapêutica desse paciente. Não tem uma correlação muito específica com a clínica, tá? Pensando ali em micrometástases. Então, a gente ainda tem alguns desafios para conseguir passar. Isso, né, todo esse estudo, né, e esses desafios, né, fez com que haja hoje uma expansão dessas biomoléculas. Se lá no começo a gente olhava para o DNA circulante, para a célula tumoral, hoje a gente sabe, né, que essa amostra de sangue ela é muito mais rica, né, no meio de tudo isso que a gente já sabe que tem RNA,
tem proteínas, tem as vesículas, né? Tem as próprias células, outros tipos de células que podem estar vindo lá do microambiente e que podem fornecer, né, uma informação aí importante, tá? Então, não é só mais o DNA. Proteína também pode servir para a gente ajudar. É o que acontece, né, pensando ali no exame de sangue para a função hepática. Né? Então, a gente sabe ali que o TGO e o TGP estão dentro das células, se eles começaram a aumentar muito no nosso sangue, é porque tem células em sofrimento ali, liberando esse conteúdo. Então, a ideia ainda é essa, tá? Então, é a gente expandir. Tem muita informação numa amostra de sangue, vamos vasculhar o que a gente tem lá. Qual que é a grande, né, aplicação clínica, então, da biópsia líquida? Dentro da oncologia. A ideia, tá? A expectativa é utilizar isso para um diagnóstico precoce do nosso paciente, tá? Especialmente, essa foi, acho que a primeira intenção disso. Mas hoje, né, a gente vai ver no próximo slide que a gente já tem outras aplicações. Houve a expansão disso. Monitorar tratamento, detecção de recidiva. Vamos pensar, por exemplo, no PSA, né, que é uma proteína ali produzida nas células da próstata, liberadas no sangue, que muitos homens fazem para rastreamento para câncer de próstata. Quando a gente pensa em identificar, diagnosticar o câncer de próstata, né, o PSA ele não é muito eficiente. Por quê? Ele pode aumentar para várias situações. A hiperplasia prostática benigna, que é uma lesão benigna, também faz aumentar o PSA. Andar de cavalo, andar de moto, várias coisas fazem aumentar o PSA, estimulam a célula a liberar mais PSA. Só que pensando no prognóstico, numa recidiva do tumor, ele é muito importante. Imagina que o paciente teve diagnóstico de câncer de próstata, ele fez a cirurgia para retirar. Durante o monitoramento desse tumor, o PSA começa a aumentar. Se eu tirei toda a próstata, da onde está vindo esse PSA? Pode ser que tenha ficado células residuais, pode ser que alguma célula tumoral tenha saído do lugar e tenha feito alguma metástase, tá? Então, a biópsia líquida vem também para atuar nesse prognóstico. E crescendo também muito a sua utilização dentro da medicina personalizada. Lembrar que o tumor ele tem uma genética específica e que ele pode responder, né, de maneira diferente. Então, esse medicamento aqui, ó, que ele é usado para esse grupo de pacientes, não pode ser efetivo para o paciente que tem aquele tumor, como o exemplo que a gente deu para o câncer de pulmão agora. Então, é olhar a genética dele, identificar como ele se comporta e aí direcionar o tratamento mais efetivo ao meu paciente. Então, as aplicações clínicas, né, já se expandiram do que só identificar um tumor, idealmente na sua fase mais precoce. Mas olhar para esse paciente para identificar a presença de metástases ou até micrometástases no comecinho e trazer um tratamento para ele, e até olhar, né, sobre qual tratamento é o melhor para ele e monitorar esse paciente durante esse tratamento. Será que ele está respondendo bem? Será que eu estou conseguindo controlar a doença que ele tem com esse tratamento? Tá? Então, a gente já expandiu mais essa aplicação clínica. Essa imagem eu acho linda, ele mostra todo esse fluxograma, né? A biópsia líquida, pensando nos biofluidos que a gente tem, ele coloca aqui como exemplo já o sangue, já coloca saliva, urina, tá? Fezes também, né? Pensando ali em câncer de intestino, né? Nada mais específico do que a gente avaliar esse tipo de amostra e, né, quais são os alvos, o que a gente procura lá. Então, o DNA circulante, o microRNA, exossomos e as células tumorais. Então, a princípio, como que isso pode ser utilizado para fazer diagnóstico, identificar aquele paciente que tem uma doença acontecendo. A partir desse rastreamento, né, identificamos o paciente que tem a doença, que tem um tumor. Será que a gente não consegue olhar para o prognóstico para ele? Ele é um paciente que tem um câncer de baixo risco ou de alto risco? Eu tenho que ser mais agressivo no tratamento dele ou eu consigo acompanhar esse paciente ter uma qualidade de vida maior? E sobre um tratamento específico, tá? Então, vamos personalizar esse tratamento para ele. Esse paciente com tumor X pode ser mais benéfico, medicamento, quimioterápico tal. Esse paciente que tem um tumor Y, apesar de ser às vezes do mesmo, tá, órgão, para ele pode ser melhor o medicamento X, Y, tá? E aí monitorar,
né, esse tratamento? Será que ele está sendo efetivo? Está matando as minhas células tumorais? Como que eu, né, consigo acompanhar aqui esse paciente e pensar na evolução dele? Tenho os biomarcadores, como eles se comportam, o tumor conseguiu diminuir, né, isso está se refletindo ali no sangue. Então, esse é todo o racional de tudo que o conceito de biópsia líquida ele quer dizer atualmente. Então, a gente cresceu, a gente saiu de somente olhar para diagnóstico, identificar a doença, para todo um acompanhamento personalizado para aquele paciente. Bom, então, caminhando mais para o fim da nossa conversa, nesse slide aqui, eu acho muito interessante essa comparação, né, de como a gente cresceu. Que tudo isso que a gente conversou no slide anterior, né, de diagnóstico, prognóstico, terapia individualizada, tudo isso ele é possível por conta desse avanço da tecnologia. Então, quando a gente começou com o Projeto Humano lá em 1989, né? Olha só, ele foi um projeto que levou 13 anos para ser concluído, ele gastou mais de 3 bilhões de dólares, envolveu aí 20 centros de pesquisas e mais de 240 mil equipamentos ao redor do mundo. Então, todo mundo fez um pouquinho, né? Porque a tecnologia daquela época, ela exigiu que fosse assim. Só que isso fez um crescimento. Ele viu, os pesquisadores, a indústria, todo mundo viu a necessidade de acelerar isso, de que a gente precisava, né, ter esse conhecimento um pouquinho mais acelerado, não levar 13 anos, né, para ele ser concluído. Então, o projeto Genoma Humano ele mudou a ciência por conta disso, não só pelo conhecimento que a gente adquiriu com a conclusão desse projeto, mas pelo ganho tecnológico. Então, atualmente, um sequenciamento completo, tá? Ele leva em torno de 6 horas. Tem um custo bem mais reduzido, em torno de $1.000, tá? E a gente consegue fazer isso em um único equipamento, tá? Então, foi um ganho aí imensurável. E outra coisa que faz esse avanço, né, ser aquele crescimento ser um pouco mais acelerado nesses últimos anos de informação, é porque hoje a gente tem vários bancos de dados que permitem o compartilhamento muito mais rápido de resultados. Então, como que a gente pensa, né, num cenário ali clássico da ciência? Eu fiz o projeto, eu tenho os meus resultados, como que eu vou compartilhar isso com, né, a comunidade acadêmica e a comunidade em geral? Eu mostro isso em congressos, em apresentações, ou eu faço um paper, né, escrevo ali um artigo e publico isso, e o mundo tem conhecimento sobre algo que eu descobri, sobre algo que eu consegui reproduzir. Só que, né, de certa forma, os dados estão em meu poder, estão comigo. Você conhece o resultado que eu te mostrei. Esses bancos de dados, atualmente, eu consigo carregar esses meus resultados brutos. Subo ali nesse banco de dados e aí os pesquisadores ao redor do mundo conseguem analisar. Então, imagina, eu fiz 10 amostras aqui no Brasil. Fulano fez 10 amostras nos Estados Unidos. Ciclano fez 10 amostras lá na China. Por que, que a gente não junta e tem 30 amostras e descobre um pouquinho mais aprofundado sobre esse tipo de tumor, sobre essa doença, tá? Então, esses bancos de dados, eles têm né, contribuído para isso. Então, aqui o exemplo é do TCGA, tá? Se vocês quiserem um dia conhecer, né, só dar uma fuçada lá no site, ele é bem interessante. Ele tem dados aí de vários tipos de tumores e a gente consegue, né, não só olhar para mutações, mas também RNA, microRNA, tem muita riqueza dentro desse site e ele é bastante intuitivo, é bem legal de mexer até para explorar e conhecer um pouco mais sobre os tumores. Eu recomendo, tá? Bom, então, sobre desafios e limitações. A gente ainda está ali, né, na sensibilidade e especificidade. Então, como eu disse, para um teste ser considerado padrão ouro, é o que funciona melhor. É o que tem maior sensibilidade e especificidade, consequentemente, maior acurácia. Quanto mais ele acerta, tanto em identificar quem tem a doença quanto quem não tem, tá? Quando a gente olha para a sensibilidade, a ideia é essa: ele acertar, ele ser positivo em quem tem a doença. E a especificidade é ele ser negativo em quem não tem a doença. Então, ele é acertar quem tem e acertar quem não tem. Quando as duas coisas são altas, né, esse é um teste que a gente fala que ele é acurado. Para qualquer lado que ele olha, ele tem uma eficiência boa, tá? Então, para ele ser considerado um padrão ouro, se chegar ali ao nível de biópsias, tá? Ele tem que ter sensibilidade e especificidade alta. E esse é ainda uma limitação, por quê?
Como a gente falou ali atrás, as biomoléculas nem sempre elas estão em grande quantidade, tá? Então pode afetar a precisão desse meu teste. Então a gente ainda precisa de mais estudos para entender como ele se comporta, tá, na população. Segundo desafio, o tumor é diferente. A gente também mencionou isso, né, aqui ao longo da aula. As células não são iguais. Esse desenho mostra isso. Isso é um tumor. Só que eu tenho populações de células aqui tanto diferentes, tá? Tem regiões do tumor que são diferentes. Então, se eu fizer uma biópsia aqui, pode ser que eu tenha um cenário diferente de se eu fizer uma biópsia desse lado. Então, quando a gente fala sobre biópsia, que é pegar uma quantidade limitada de células, né, uma quantidade limitada ali do tecido, às vezes eu não estou conhecendo o tumor na sua totalidade. Por isso que padrão ouro para diagnóstico de tumor é o anátomo patológico, que é avaliar a lesão como um todo. Depois que o paciente fez a cirurgia, eu avaliei toda a sua lesão, e aí sim eu tenho um diagnóstico final de que realmente qual que era o tipo de tumor que ele tinha, tá? A biópsia me dá uma ideia. Faz ali, né, o médico decidir se vai operar, se não vai, se é perigoso, né, como que vai ser a extensão da cirurgia que ele vai fazer, mas o diagnóstico final é somente eu avaliar a lesão como um todo. Então, o paciente obrigatoriamente tem que ter feito a cirurgia para isso. E então, né, isso reflete um pouquinho ali também sobre padronização, não pensando, né, em toda essa parte de comportamento de tumor, que as pessoas são diferentes, né, toda essa genética importa, mas que para as técnicas também, né, como que eu vou padronizar a coleta, o processamento, a análise dessa amostra, que tipo de ferramenta eu vou utilizar, qual que vai ser a técnica que eu vou escolher. A gente tem o sequenciamento de nova geração, ele é, né, aí acho que a tecnologia mais robusta e mais poderosa que a gente tem atualmente, mas ainda é caro de se fazer, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a mão de obra para isso ela é cara e não é tantas pessoas que sabem trabalhar com essa técnica. A análise do sequenciamento de nova geração exige bioinformática, não é uma análise simples também de ser feita. Então, tudo isso, né? E tem várias maneiras também de fazer essa análise. Então, às vezes fica um pouquinho difícil, né, padronizar, colocar todo mundo igualzinho. Então, e quando a gente está olhando para o soro, para o plasma, para o sangue, a gente viu alguns slides antes. Olha o tanto de coisa que tem ali, olha o tanto de informação, né? Então, é uma agulha num palheiro. Vamos imaginar mais ou menos, né, assim. Bom, para a gente concluir, essa aula ficou um pouco mais extensa do que o planejado. Falei mais do que o planejado, mas é um assunto que eu gosto muito de falar. Então, eu só queria concluir aí para vocês que nós estamos, né, diante aí de um grande potencial na pesquisa e no diagnóstico para câncer, trazendo aí uma alternativa menos invasiva, mais confortável, né, para o nosso paciente do que a biópsia tradicional. Então, não que ela vá substituir, mas ela pode também auxiliar. Às vezes essa PAF não foi conclusiva, em vez do paciente repetir, o exame de sangue pode ajudar, né, a saber se ele avança com um tratamento agressivo, se ele consegue esperar mais um pouquinho, se ele tem realmente que repetir aquela biópsia, se ele pode fazer uma biópsia durante a cirurgia. Tem, né, muitos cenários aí. Então a gente está, né, com uma abordagem bastante inovadora e pensando nisso, não é só mais diagnóstico, tá? A gente pode monitorar, a gente pode identificar qual que é o melhor tratamento para o nosso paciente. Então isso vai trazer um cuidado e um resultado muito mais benéfico. É pensando na qualidade de vida desse paciente, né, que a biópsia líquida tem trabalhado, e a gente vai ver muito ainda sobre isso, tá? Então, eu queria agradecer. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar comigo, eu fico à disposição, tá? É um prazer participar da terceira edição. Então, estou desde a primeira, né, participando da organização. Esse ano não tanto da organização, mas como palestrante é sempre um prazer. Queria agradecer toda a comissão pelo convite, agradecer vocês pela atenção. Espero que tenha sido aí 49 minutos proveitosos, não seja tanto maçante. E quem quiser conversar comigo, meu e-mail tá aí, eu fico à disposição. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.